Muito boa noite a todos, mais um Diário Cast indo pro ar, hoje com ela, que a gente estava aguardando já faz tempo, tentando ali um espaçozinho na agenda dela, e foi difícil, viu? Mas ela tá aqui com a gente hoje. Estou aqui com nada menos que a doutora Fernanda Nassar. Fernanda Nassar, que é médica, referência em cirurgia íntima e fundadora da LaFemme. Você vai contar tudo isso aqui pra gente, não é mesmo, doutora? Com certeza, vamos contar tudo. Tá certo. Doutora, para quem tá nos assistindo agora, conta pra gente o que motivou você a seguir na carreira da área da saúde, especificamente na medicina íntima. Bora, vamos lá. Ó, na verdade, essa história começou, deixa eu só fazer uma contagem rápida, em 1998, quando eu trabalhei, um pouquinho antes até, eu fiz não sei se você conhece aquela escola técnica federal. Conheço. Só que eu fiz informática lá, olha que doideira. Ah, que loucura. Era uma era do processamento de dados. Isso, Você fez processamento de tá dados? em alta o processamento de dados. Eu fiz informática industrial. Eu fiz na Fortec, eu lembro. Tá. O meu não era federal, mas era um colegial que você Então, fazia junto com um técnico, né, nessa época. Justamente. Tá muito em voga isso. Então, naquela época eu fiz a informática, comecei a trabalhar na Uzi Minas e comecei a trabalhar depois numa outra companhia também de projetos industriais e eu comecei a pensar, nossa, aqui eu acho que não é o meu lugar. Aqui eu não quero ficar a minha vida toda. E aí eu comecei a pensar possibilidades de profissões onde eu conseguia ali me identificar e a medicina foi uma delas, né? Porque eu gostava muito de lidar com pessoas, estar com pessoas, cuidar da minha saúde também. E foi um desafio, porque teria que fazer cursinho de novo, né? Já fazia ali aquele curso técnico, mas não sabia nada do ensino médio em si. E aí fiz o cursinho, passei na faculdade, me formei em 2008. Aqui em Santos? Aqui em Santos. Qual foi a faculdade? Na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, na Uniluz. Na Lusíada, né? Na Lusíada. E aí ali no quarto, quinto ano, comecei a gostar muito de ginecologia e obstetrícia. Mais de obstetrícia mesmo, de fazer parto. Achava maravilhoso participar daquele momento lindo na vida das mulheres, né? Que é o nascimento do filho. Então eu parti para essa área da ginecologia e obstetrícia, saí da faculdade e já entrei direto na residência. E na residência eu tinha uma amiga minha, a Vilma, tenho contato com ela até hoje, que um dia a gente estava dando plantão e ela falou assim, Fer, eu vi um curso que eu acho que é a sua cara. Aí eu falei, nossa, mas que curso é esse? Aí ela falou assim, é um curso de estética íntima. Aí eu falei, ai meu Deus, como assim? Eu fiquei pensativa, mas por que acha, né? Ela, do nada, assim. Aí eu peguei e fui olhar o curso e tal, eu falei, vou fazer. Aí ela pegou e falou assim pra mim, faz, e quando você estiver bem rica, né, eu vou querer ir com você para Miami, pra gente fazer uma viagem, você vai ficar me devendo. A gente não fez essa viagem ainda, acho que eu não fiquei bem rica ainda. Não, mas a gente sempre fala sobre isso. Hoje ela mora em Foz, né, essa minha amiga. Então a gente sempre fala sobre isso. Beijo, Vilma. A gente vai fazer essa viagem ainda. E aí eu fui fazer o curso, comecei a gostar realmente da estética íntima. Nesse curso a gente já começou ali a fazer técnicas de clareamento íntimo, rejuvenescimento, algumas cirurgias, mas não era um curso muito completo. E também quando eu terminei o curso, eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Como que eu vou vender isso? Como que eu vou levar isso para o meu consultório? Como que eu vou viabilizar isso para as pacientes? Que também é muito difícil. Lá naquela época, a gente está falando de 16 anos atrás,
É uma novidade ainda. Era uma novidade, as pessoas viam como tabu, as pessoas tinham um preconceito. Existia já um preconceito sobre É. a área, né. Sim, e aí a estética íntima em si era vista como uma futilidade. Nossa, para que vai fazer estética íntima, né? Só que, com o crescimento da própria medicina estética, com botox, preenchimento, eu fui conseguindo ali encaixar, os tratamentos íntimos dentro desse crescimento de procedimentos faciais e corporais também. Aí eu fiz medicina estética, para poder aprender um pouco mais sobre o universo da estética, aprender a fazer uma manipulação de medicamentos, de cosméticos, aprender sobre tecnologia de equipamentos, e isso foi, incrementando aquilo que eu já havia aprendido nesse meu primeiro curso, né, da estética íntima. E sempre com essa dificuldade de divulgar, de levar para o consultório. Eu, na verdade, nessa época eu não tinha consultório, né, mas eu tinha dificuldade de pensar como eu ia inserir isso para que as mulheres soubessem que eu realizava esse tipo de procedimento, né. E aí eu criei um site e comecei a fazer aquelas campanhas no Google, para poder aparecer ali no Google, né, para as pessoas que buscariam sobre o assunto. Palavra-chave, né. Palavra-chave. E não é que começou a aparecer paciente, né, interessada. Então primeiro eu comecei a trabalhar num coworking, onde eu alugava um consultório, e já comecei a atender essas pacientes. Em Santos. Em Santos, em Santos. Então eu começava, atendia 2, 3 pacientes por semana, que faziam clareamento, que faziam rejuvenescimento, não faziam cirurgia, então era mais esses procedimentos que eu conseguia fazer. E aí aí eu fui partir, né, pra criar o meu consultório, que é aqui em Santos, ali no na Vila Rica, na Carolina Rodrigues, número 13, ali a gente já tem há 15 anos. Aí quando eu criei a minha primeira marca, que foi a Senses, como eu fazia medicina estética, eu comecei a trabalhar com tudo lá dentro, né, corporal, facial e os tratamentos íntimos também. Então a gente tinha tudo ali dentro da Senses, e aí a gente, fazia esse mix de procedimentos, né. Mas chegou um momento que eu decidi que eu não faria mais tratamento corporal e facial, ficaria só com os íntimos também. Isso tem mais ou menos 6 anos. Doutora, e a gente fala de Santos, né, existe toda essa trajetória de você até você iniciar aqui, né, os tratamentos em Santos, fazer com que isso se popularizasse de alguma maneira. Mas como que surgiu, como que nasceu a ideia da La Femme em São Paulo? Porque a gente tem muita demanda de paciente de São Paulo. Então a gente, com essa de fazer Google, depois de fazer o Instagram, de criar a rede social e tudo mais, a gente começou a ter muita procura de paciente de São Paulo e hoje, graças a Deus, do mundo todo. E aí a gente sentiu essa necessidade de ter uma base em São Paulo, porque a paciente de São Paulo não vinha para Santos. E aí, da mesma forma que em Santos eu comecei com um coworking para depois ter a clínica, lá em São Paulo eu comecei dentro de um coworking também, e a partir do momento que a gente já conseguia ali, eh, arcar com os custos, né, de uma clínica nossa mesmo, aí a gente criou a unidade La Femme de São Paulo. E você tinha ideia que ia dar uma repercussão tão grande assim, e fosse Não. abrir portas, né, para uma rede de franquias, por exemplo? Jamais. Quando eu comecei a fazer a residência em ginecologia e obstetrícia, naquele momento eu me via sendo obstetra para o resto da vida. Eu me via fazendo parto para o resto da vida. Então eu conhecia muitos colegas obstetras mais velhos e eu pensava: "Nossa, cara, que legal, você é igual esse colega, né, quando eu for mais velha, fazendo parto e tal". Mas ao mesmo tempo eu também fui ficando um pouco cansada da Não te vida da completava, né, obstetrícia. você olhava e falava: é legal, mas sei lá, não me vejo", né. E cansa também, obstetrícia cansa. Eu tiro o chapéu para os colegas mais, assim, de idade, que até hoje fazem obstetrícia. Cansa porque é o telefone tocando o tempo todo, é você tendo que dar assistência para paciente ali o tempo inteiro. Então é uma exigência que não tem horário, né. Então acaba ali você tendo que ter uma dedicação muito, muito grande e abdicando de muitas coisas. Eu já abdiquei de ir em casamento de amigos, de aniversário, da minha sobrinha.
Então isso acabava, assim, fazendo com que eu pensasse realmente em seguir uma outra trajetória. E aí foi onde eu fui tentando ali direcionar um pouco mais para a parte da ginecologia dentro desses tratamentos estéticos. Interfere na vida social, né? Procuras Bastante, da especialidade, né? A gente bastante. vê médicos que hoje eles são dependentes ali do que vai acontecer dentro da profissão para poder balizar ali, de repente, uma agenda com a família ou estar junto, né? A gente convive com alguns médicos, tem dentro do nosso círculo social, e a gente vê a dificuldade, às vezes, de até estar presente, né, num evento do filho, ou, né, seguindo a vida do filho, né? Que às vezes você precisa levar na escola, trazer, levar num curso. Sim, é muito a gente acaba abdicando de muitas coisas. Eu me lembro de uma vez que, eu ia bastante, assim, pra praia, no Guarujá, e aí pegamos a fila da balsa, fila enorme, enorme. Entramos na balsa, aí a gente estava chegando do outro lado da balsa, um colega me ligou: "Oi Fer, tudo bem? Tô com uma paciente sua, a bolsa estourou". Aí a balsa chegou, pá, eu só fiz assim, entrei na outra e voltei e vim embora. Então é muito assim, as pessoas nem têm noção de que isso acontece na nossa vida, que a gente deixa de, como eu falei, né, ir em casamento, aniversários, abdica de muitas coisas para poder se dedicar a isso. E aí eu preferi não seguir mesmo. Mas a obstetrícia é maravilhosa, assim, eu fazer parto é fantástico, é o momento mais maravilhoso na vida de uma mulher, e estar nesse momento é muito gratificante também, né, são muitas poucas pessoas no mundo que podem passar por essa experiência, então eu me sinto muito grata por ter vivido esse tempo, né, de obstetrícia, mas hoje eu vivo uma outra transformação na vida das mulheres, tão feliz quanto o parto também, né. Então, filho, é isso que eu ia te falar, Então eu tão também feliz fico demais. grata por isso. Recuperação da autoconfiança, da autoestima, né. E Sim. doutora, aí falando um pouquinho sobre isso, né, vamos falar um pouquinho de cirurgia íntima a laser, tá. Como a tecnologia a laser revolucionou os procedimentos íntimos femininos? Olha, hoje eu consigo fazer uma cirurgia íntima no consultório. Então, hoje, propriamente dito, hoje, nesse dia, eu fiz 4 cirurgias no consultório com anestesia local, as pacientes super confortáveis. Elas conseguem, chegar no consultório sem precisar de um jejum, sem precisar de um preparo, assim, muito específico, né, e também elas conseguem terminar a cirurgia e ir para casa, andando, tranquilas e seguir ali no seu pós-operatório. Então a cirurgia laser ela trouxe esse benefício bem importante. E doutora, quais são os benefícios do laser quando comparado às técnicas tradicionais? Na técnica tradicional, a paciente precisa passar por uma internação, em um hospital, realizar uma anestesia ou geral ou uma hack, então aí ela já tem um risco anestésico, ela precisa ficar, numa internação depois de um dia pelo menos, e não consegue voltar ao trabalho de forma tão rápida. Então com o laser a gente consegue fazer com que a paciente volte ao trabalho no terceiro dia. É lógico que não uma personal, né, uma personal trainer, por exemplo, ela vai voltando ali mais um pouco mais devagar, porque não pode pegar peso, não pode agachar. Mas uma arquiteta, uma advogada, uma médica, mulheres que não precisam ali fazer tanto esforço quando trabalham, elas conseguem no terceiro dia voltar à sua atividade, de trabalho, e aí não tem tanto afastamento, não tem sangramento, né, o resultado final é muito mais bonito, é como se ela tivesse nascido sem, aquele excesso de pele, aquela alteração que ela foi ali tratar com o laser. Doutor, e quais são os mitos mais comuns sobre a cirurgia íntima? Olha, o mais comum é sensibilidade. Todas as pacientes acham que pode perder um pouquinho da sensibilidade. E aí, quando a gente criou um projeto chamado Projeto Sua Beleza Íntima, que é um projeto que assim, atende mulheres que querem fazer cirurgia íntima, mas a gente dá um desconto para essas mulheres, né? Não tem aquele valor que hoje é uma cirurgia íntima, a gente consegue dar um desconto bem legal. Em troca, elas gravam pra gente uma entrevista. Olha que legal. Então, quando a gente começou a trazer esses rostos, né, pra gravar vídeo, para fazer entrevista, e elas afirmarem que não perde a sensibilidade,
Então a gente começou a ter prova social de que a sensibilidade ela é mantida e muitas vezes até melhorada, e isso ajudou muito para que a gente pudesse alcançar mais mulheres. E ela externar ali, né, o problema, de repente, aquilo é uma Sim, coisa que tá dentro dela, né, porque uns é íntima, é. verdade. A gente aproveita o projeto não só para falar dessa parte da sensibilidade, a gente aproveita para várias etapas, né. Uma das etapas é mostrar para as mulheres que cada paciente tem um desconforto diferente. É um desconforto na calcinha, é um desconforto na atividade física, é um desconforto na relação, é um desconforto com corrimento, é um desconforto com um cheiro que fica muito forte. Então a gente ali criou vários tipos de prova social para fazer com que a mulher se identifique com alguma delas e se veja naquele momento também. E é bem legal. A gente já vai falar sobre algumas hypes do momento, que a gente conversou um pouquinho antes, que não estão no script aqui, mas eu tô curioso aqui, acho que as mulheres também estão bem curiosas, tá? Mas me fala uma coisa antes disso aí, doutora. Quais são os cuidados pós-operatórios essenciais? Essencial, repouso nas primeiras 48 horas. O paciente fez a cirurgia, não pode ir almoçar com as amigas, não pode jantar com o namorado, não pode, porque tem, tá? Tem as que não pode dirigir, não pode viajar. Por mais que a gente oriente tudo isso, a gente ainda tem algumas que burlam um pouco, mas o ideal é ir para casa, descansar, ficar lá deitadinho. Porque a gente faz um tipo de sutura que depois ela vira uma cola. Então, nesse primeiro momento, se ela já começa a ficar muito agitada, já atrapalha esse momento inicial da cicatrização. Então, tem que fazer repouso. É uma região delicada, né? É super delicada. É uma região onde a calcinha fica ali em contato, né, então não dá para você ficar, andando muito, né, tem que fazer o repouso. Terceiro dia a gente libera para algumas pequenas caminhadas, eu libero até para dirigir no terceiro dia. Lógico que não grandes distâncias, eu brinco com elas, eu falo: "No máximo é ali no bairro, se tiver que levar o filho na escola, não vai inventar de dirigir, né, 400 quilômetros". E aí, então, aos pouquinhos a gente ela sentindo que já consegue fazendo mais coisa, ela já vai fazendo. Já em casa, já pode fazer alguma atividade, e aí no 15º dia a gente libera para atividade física, relação sexual, agachamento, já para praticamente vida normal. Certo. Doutora, a gente vai falar um pouquinho agora sobre saúde íntima e autoestima, tá? Mas antes de a gente cair aqui dentro do roteiro, né? A Tá. gente conversou um pouquinho antes, e hoje está muito em voga aí, a gente está se falando de Mondiaro, das canetas emagrecedoras, tudo mais. E aí tem mulheres ali que estão emagrecendo 30, 40 40 quilos, né? quilos, sim. Mudando, né? Todo o seu estereótipo, sua estrutura corporal, né? E isso interfere Bastante. na Aham. parte íntima, seriam pessoas também indicadas a fazer esse tipo de tratamento? Como que Sim. funciona? O procedimento, na verdade, né? Você sabe que é bem legal a gente trazer isso, porque as pacientes que fazem avaliação conosco, lá na ficha tem, né, tá em uso de alguma medicação e tal, e aí algumas já colocam lá, Mondiaro. Então quando eu vou fazer a avaliação, elas: "Nossa, doutora, começou a crescer a pele tem mais ou menos uns 4, 5 meses, começou a ficar murcho, começou a ter essa alteração, fica caído". E ali tá, né, a canetinha se entrega ali, né. E aí eu direciono para essa orientação. O processo de emagrecimento que o Mondiaro causa, vai gerar a alteração na região íntima também. Então ela não perde eu falo assim: "Ó, o corpo ele não escolhe onde vai perder gordura". Às vezes você tá doida para perder uma gordura no braço, né, e não perde. E na gordurinha ali na região íntima você não queria perder. Mas o teu corpo não escolhe, então você vai acabar perdendo aonde você menos espera. E a região íntima acaba sofrendo com isso. Aí os pequenos lábios eles acabam ficando mais elásticos e a região ali do grande lábio fica mais murcha, né. E aí tem muita mulher que se incomoda com isso, com essas E alterações. não só o Mondiaro, né, as canetas, a gente pode falar também agora das novas modalidades, né, hoje está muito se falando de correr, todo mundo quer correr, 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 também altera a estrutura corporal, a pessoa acaba emagrecendo, Sim, sim, né, mas a pessoa está num atrito ali, né, todos os dias com a roupa de treino, né. sim. Isso eu falo das bicicletas também, a gente tem uma franquia muito famosa aí que as mulheres agora estão viciadas nessa franquia, né, e tem mulheres ali que fazem 200, 300 aulas no ano, né, e aí existe um atrito, imagino eu, né, Tem. cavalo ou quem anda de bicicleta, até mesmo nós homens, a gente tem um atrito ali com o local, né. Como que seria também essa parte dessas modas que surgiram agora, né, dessas modalidades, na verdade, esportivas, isso está interferindo também na intimidade, na
Quando a gente tem muito atrito na região, pode acabar escurecendo, né? Então, às vezes, essas mulheres que fazem as atividades na bike, elas estão com uma calcinha de renda, por exemplo. E a renda ela fica ali ralando e gerando esse processo de escurecimento. E o excesso de pele acaba. Então, o escurecimento é um assunto, né? E o outro assunto seria: algumas pacientes às vezes não fazem essa modalidade de atividade porque tem excesso de pele e machuca muito. Ou então, quando elas fazem muita aula, acaba tendo algum desconforto, porque o excesso de pele. Eu nunca fiz essa aula, depois eu quero até fazer, tá? Mas é tipo spinning, É tipo um spinning. que senta, Isso. levanta e vai e desce. E Arrumaram um jeito de vender acelera. o spinning mais caro. Um spinning gourmet. Um spinning gourmet. É Tá bom. justamente isso. Mas tá tudo bem, Tá tá tudo tudo bem, tá certo. tudo bem, tá tudo certo. E aí cobra mais também, tá tudo isso. certo. O mercado é isso. É. Não tem a cirurgia íntima laser que a gente consegue, então a gente gourmetizou também a cirurgia íntima, para melhor, lógico. E aí, então, as pacientes que fazem muito exercício na bicicleta e têm excesso de pele têm o desconforto. E algumas deixam até de fazer atividade por causa disso, que não é legal, né? Porque tem muita mulher que gosta mesmo de fazer. Tem muita mulher que deixa de fazer qualquer atividade física, na verdade, por causa do excesso de pele. É muito comum isso. A mulher não querer ir para academia porque vestiu a lycra, vestiu a legging ali, olhou no espelho e achou que estava marcando, né? Só que às vezes não, na verdade ninguém fica olhando, né? Só ela que tá com aquilo ali na cabeça, mas ela já não vai na academia, já não consegue perder peso por causa disso, a autoestima não tá boa, ela já começa a ter outros problemas relacionados a isso também. Então acontece muito da gente operar a paciente volta no retorno de 15 dias, depois ela vem fazer um laser de clareamento, alguma coisa assim, a gente olha para a paciente e fala: "O que que aconteceu? Você emagreceu? Você está mais bonita? Você" porque ela tirou aquilo que incomodava, começou a treinar, começou a fazer atividade física, começou a usar, às vezes, alguma coisinha ali para ficar mais fortinha, né, e volta transformada, então isso é maravilhoso. Com toda certeza. Doutora, quais são as principais queixas das pacientes que chegam ao seu consultório? Principais queixas, número um é preocupação com o escurecimento íntimo, número um. Número 2 são os excessos de pele, e aí tem as cirurgias a laser, né. Número 3 é incontinência urinária. Então as mulheres 35 mais, elas já começam a ter ali algumas queixas, tosse, perde urina, espirra, perde urina, faz jump, perde urina. E a gente tem uma modalidade do laser que ele é por dentro do canal vaginal. Ele consegue fazer com que a gente tenha um levantamento da bexiga e aliviar esse desconforto que é perder a urina. A gente não pode normalizar a perda de urina. Antigamente, a mulher de 40, 50 anos chegava no médico e falava: "Ah, tô tendo um escape e tal". O colega falava: "Ah, normal, nessa sua idade é normal ter esse escape, né?". Só que isso vai se agravando. Então, se a gente não normalizar um primeiro escape de urina e já realizar o laser, ela não vai ter um progresso naquilo, ela não vai se prejudicar com aquilo. Então, se faz um teste quando você for no supermercado, passa ali no lugar onde tem lenço umedecido e tal, você vai ver fralda para mulher adulta. E aí, fralda com a indicação lá, incontinência urinária. Eu penso para mim que isso não deveria existir. A mulher ela não deveria ter que chegar nesse ponto de usar uma fralda, ela deveria se preocupar e fazer tratamento. Eu já vi campanha de absorvente falando: "Ah, absorvente para mulher incontinente". Pô, faz campanha para tratar a Com incontinência. toda certeza. Não São faz mulheres campanha novas, para né? mulher comprar Exatamente. porque, assim, eu entendo que se a mulher ela está em tratamento, são 3 sessões normalmente que a gente faz, eventualmente ela vai precisar de fato ali usar um absorvente e tudo mais. Mas normalizar a perda da urina eu não concordo, né. Não, não é legal. Não é legal. Não, não é legal. Doutora, como você orienta mulheres que querem melhorar a autoestima, mas têm insegurança em relação aos procedimentos? Olha, primeira coisa, assim, confiar no profissional
que ela vai buscar para poder fazer a avaliação dela, né. E o que eu vejo das pacientes é que elas pesquisam muito. Hoje a gente tem muita essa possibilidade, né. Então voltando até um pouquinho naquela parte que eu te falei que eu fiz o site, que eu fazia o Google, ali nem lembro se tinha Instagram, eu acho que nem tinha, nem nessa época. Então a paciente não tinha como ter tanto acesso a informações. Hoje ela tem. Sim. Então se ela faz uma busca ali no próprio na lupinha do próprio Instagram e no Google, né, que acho que nunca vai perder aí o seu topo de como pesquisa, ela já consegue ali entender quais os profissionais que fazem o laser, como faz, como é cada profissional, como que é o acolhimento, como é a equipe, como que é a assistência. Então dá para ela já entender um pouco disso, e eu sei disso porque as pacientes também me falam, né: "Olha, eu vim aqui porque eu entendi que a Lafeme ela é uma clínica especialista em saúde e bem-estar íntimo da mulher. Eu quero ser atendida nesse lugar, porque eu sei que aqui, além de eu ter resultado, vai ter uma equipe especializada para o meu atendimento." E já que a gente está falando de Lafeme, vamos falar sobre negócios, empreendedorismo e franquias, doutora. O que te Vira a le página. vira o que te levou a transformar a Lafeme na primeira rede de franquias de estética íntima? Olha, o que me levou foi a minha incapacidade de conseguir tratar as mulheres em todos os cantos do Brasil, né. A gente tem mulher que busca os tratamentos em todos os lugares mesmo. Então, em alguns momentos, eu vou para essas cidades e atendo essas mulheres, inclusive essa semana agora eu fui para Vitória, fiz cirurgia lá, então todo mês tem alguma cidade diferente que eu vou para atender mulheres na cidade, e a busca é pelo Brasil inteiro. Então, eu comecei a perceber isso há 5 anos, né, essa necessidade das mulheres buscarem procedimentos, comecei a atender essas mulheres nas cidades e eu ficava pensando: "Pô, ao invés de eu ficar atendendo nas cidades, por que que não tem uma La Femme em cada cidade?", né. Eu não consigo implantar, eu, Fernanda, não conseguiria implantar uma La Femme em cada cidade. E aí eu comecei a estudar o modelo de franquia, né, o modelo da verticalização da marca. E aí tem todo um processo onde você formata a empresa, onde você tem ali toda uma criação de uma semana de treinamento, equipe de expansão, é um outro negócio. Sim. E foi um desafio para mim, porque eu sou médica, né, cuido das minhas 2 unidades, que é Santos e São Paulo, e aí quis entrar nesse universo da franquia. E fui estudar para entender como funcionava, e hoje a gente tem aí esse processo de expansão que ele já está implantado, com equipe que cuida de fazer as reuniões, apresentar a marca, plano de negócios, escala, né, do negócio também, de faturamento, investimento. Então é uma área que eu comecei a gostar, dominar também, e a gente está aí agora nessa página. Com toda certeza. Doutora, mas quais foram os maiores desafios e aprendizados ao empreender na área da saúde? Não digo só da cirurgia íntima, mas da saúde no geral. Ó, olha, eu acho que o principal desafio é na hora que a ficha cai e a gente entende que a gente não sabe nada sobre empreender. Porque a vontade de empreender é muito grande, a gente tem demanda para atender, a gente tem uma mínima equipe ali para poder fazer todo esse atendimento, mas crescer, dentro daquilo que a gente faz é um grande desafio. E aí você precisa não ser só médico, mas também ser gestor. E aí quando você assume o papel de gestor, você entra numa outra área de ensino, onde você precisa começar a estudar, se dedicar, andar com pessoas que também, estão nesse universo. Então eu busco hoje fazer muitos cursos voltado para a área do empreendedorismo. Eu não fico eu hoje praticamente não vou para congresso médico, eu vou para congressos e cursos da área do empreendedorismo, porque se eu vou buscar alguma coisa dentro da medicina, eu vou especificamente para o meu nicho. E aí não necessariamente eu preciso ir para um congresso, até porque essa área que eu atuo, ela não é falada em congressos, eu tenho que buscar muitas coisas lá fora. Então, esse ano agora
Em outubro eu fui para a China para poder ver sobre equipamentos, entender outras tecnologias, trazer novidades de fora. E qual que foi o maior avanço da tecnologia que você enxergou, assim, do pra fora do país, de repente, e visualizando daqui a alguns anos isso chegando no Brasil? A gente lá fora já tem outras modalidades de laser, só que a gente não consegue trazer para o Brasil, porque aqui a gente tem a Anvisa, tem os órgãos reguladores, que acabam ali esbarrando um pouco, né, nessa vinda de equipamentos mais modernos. Então lá fora, eles já estão alguns anos na frente. Eu Em imagino. em alguns equipamentos que você não vê aqui no Brasil ainda, provavelmente vão demorar para chegar, porque por causa de órgãos de regulamentação, mas está certo também, né, Sim. porque não dá para você trazer qualquer coisa, e assim, a gente vai acompanhando que é bem legal. Doutora, e como você seleciona franqueados e garante a qualidade e segurança dos serviços prestados? Olha, é bem complicado isso, porque às vezes a pessoa quer ser franqueada, mas a gente não quer que ele seja nosso franqueado. Por que que a gente não quer? Porque a gente já entende que é um perfil mais difícil, é um perfil que não vai seguir padrão, é um perfil que pode até acabar com a reputação da marca. Então, quando a gente já faz a primeira reunião, a gente já entende ali que a pessoa, ela já está desvirtuando muita coisa, né. Ela às vezes já teve uma franquia e não deu certo, e aí a gente entende por que que não deu certo essa franquia que a pessoa teve. Às vezes é porque ela não seguiu o padrão da marca. A franquia ela vem toda envelopada, né. Então um exemplo muito prático é o McDonald's. Sim. O McDonald's é ali, é tudo bonitinho, tudo regrado, então se a pessoa ela não vai seguir aquele padrão, não faz sentido ela ter uma franquia do McDonald's, né. E isso tudo em contrato, tudo bonitinho. Então esse como a gente faz para demitir demitir, possíveis franqueados, é analisando muito bem esse histórico aí de seguir regras ou não, seguir padrões ou não. E tem gente, na verdade, que quer seguir o padrão, isso que é muito legal, tem esses polos, né. Tem quem acha que vai entrar e vai fazer do jeito que ela quer, que aí a gente já demite, né, mas tem a pessoa que fala assim: "Poxa, que legal, que bom que eu tenho uma marca, com tudo regulamentado, para poder seguir protocolo, toda a parte de processos, tudo desenhado bonitinho, porque é aquilo que vai fazer a pessoa ter sucesso, né. Então é um modelo que já está validado. Sim. É um modelo que hoje cada unidade a gente já sabe quanto fatura, e o franqueado também pode faturar isso. Lógico que quando ele abre a unidade dele, ele não vai faturar o que a gente já fatura hoje, mas tem todo um plano de negócios ali para que ele possa chegar onde a gente está, com as 2 unidades de Santos e São Paulo. Ó, agora vai dar um belo corte, porque eu vou perguntar pra você qual é a visão de futuro da marca e onde você quer chegar. A visão de futuro da marca é que a gente tenha pelo menos uma unidade em cada capital do Brasil até o final de dois a gente está em 28, até 28. Não é fácil crescer franquia, é bem difícil. E a gente também não quer que seja de uma forma muito acelerada, porque precisa treinar, precisa ter excelência, então não adianta também a gente já viu muita franquia sumindo, né, e não é isso que a gente quer com a La Ferme, então a ideia é que a gente pelo menos até o final de 28 tenha aí uma em cada capital do Brasil. Qual que era a outra pergunta? E onde você quer chegar. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar nessas unidades uma em cada capital do Brasil. Tá certo. Doutora, vamos falar sobre educação e desmistificação, tá? Tá. Por que ainda existe tanto tabu sobre a saúde íntima feminina? Olha, eu já me peguei pensando nessa questão do tabu várias vezes e tem várias respostas, não é uma só, tá? Quando a gente é pequena, a mulher, né? As nossas mães, elas sempre tratam a parte íntima como sendo algo muito intocado, né? Então não pode se falar sobre o assunto, não pode mostrar para ninguém, não pode isso, não pode aquilo. Então pouco se fala sobre o assunto. Hoje em dia pelo menos eu ali com as minhas redes sociais, tento educar as mães para que elas possam conversar com as filhas, né. Então antigamente, quando a gente menstruava, a gente até escondia um pouco, assim, a gente não contava,
para mãe, para ninguém, a gente ficava ali mais, né, reservada. Hoje em dia, a menina, quando ela menstrua, ela já pode contar para a mãe, já não é mais, né, uma coisa que ela não fala com as amigas, então ela já fala para as amigas, ah, menstruei e tal, então é um assunto muito mais leve Sim. hoje em dia, né. Então acho que tem um pouco disso, da gente ficar sempre sendo muito podada, pelos pais, falar sobre assuntos íntimos. E aí isso vai se perpetuando, né, na nossa vida, mas acho que já está limpando um pouquinho, a gente está no momento de transição. E aí tem um pouco do cunho religioso também. Algumas religiões, elas são muito, drásticas no sentido do assunto sexual, né. Então a gente transita aí do evangélico, né, tem pacientes evangélicas que pensam de uma forma e tenho pacientes evangélicas que pensam de outra. Eu tenho pacientes evangélicas de consultório, não de cirurgia, mas que falam assim: "Nossa, Deus fez o nosso corpo do jeito que é para ser até a gente morrer, que absurdo querer fazer uma cirurgia íntima". Então pensam dessa forma. Outras evangélicas pensam assim: Deus quer que eu tenha autoestima, quer que eu seja feliz, quer que eu, tenha um relacionamento bom com meu marido, então eu preciso da cirurgia íntima para isso e eu vou operar. Então olha que doideira, 2 pessoas da mesma religião pensam totalmente de forma diferente, porque cada uma na verdade vai levar para si aquilo que acredita como sendo a sua verdade. E eu acredito que quem fica muito mais, fechado ali para essas decisões, é por causa da educação, porque tem uma educação mais restrita e ainda não conseguiu vencer isso, não conseguiu, se educar para não ficar mais, né, nessa situação aí de desconforto sobre o assunto e tudo mais. E Deus capacitou o profissional, né. Uhum. Deus capacitou também quem inventou a tecnologia, né. Se fosse Sim. assim também, né, acho que esse é o caminho, né. Não tô É. falando mal de quem, né, segue uma corrente ou segue outra, mas eu acho que Deus está presente até na vida de um profissional, não, que seria de quem retrata, né, quem faz a cirurgia íntima, se Deus falasse: "Ó, não é para mexer no corpo", né. Sim. Eu acho E assim também, eu falo muito que nenhuma mulher tem culpa, vai, de ter nascido, com uma alteração de pele, com alguma alteração, não tem ninguém tem culpa, mas se aquilo está incomodando, a pessoa resolver, tem né. ela tem eu vou entrar até num assunto polêmico agora, eu uso muito para falar isso para falar assim também, pô, o homem, às vezes hoje tem aumento peniano, você sabe, né? Até aumento peniano. Tem. O homem não tem culpa de ter nascido com um pênis pequeno. Não é por isso que ele tem que passar o resto da vida com pênis pequeno. Se tem aumento peniano, deixa o homem fazer o aumento peniano. Aí você vai falar que não, Deus, não sei o quê. Pô, mas o homem não consegue ter um relacionamento, o homem não consegue namorar, o homem não consegue ter uma situação ali de uma relação sexual. Uma autoestima, uma autoconfiança, né, dele, principalmente o homem, né. E aí o quê? O cara vai se sentir culpado porque ele fez um aumento peniano e aí: "Ai, Deus está vendo, não podia aumentar o meu pênis". Não é assim, né. Então para a mulher: "Ai, nossa, a mesma coisa, ai, Deus está vendo, não posso fazer uma cirurgia íntima". Então eu não acho que é muito bem assim, né. Desculpa ter entrado nesse assunto, Mas a gente gosta de polêmica. mas eu falo isso para os pacientes, eu falo muito isso, eu falo: "Ó, o homem não tem culpa de ter nascido assim". Aí eu uso um outro exemplo, a pessoa não tem culpa de ter nascido com a orelha de abano. Sim. Aí a pessoa vai lá, passa uma infância toda sendo chamada de Dumbo, sofrendo bullying e tudo mais, na hora que ela pode fazer uma cirurgia para diminuir a orelha, ela não vai fazer? Por que Porque não? ela nasceu daquele jeito, ela tem que ficar daquele jeito até ela morrer? Então, quando a gente, transita entre todos esses problemas, a gente começa a ver que as pessoas, elas, são hipócritas um pouco, né. Então por que que o cara pode fazer uma orelha de abano, mas a mulher ela não pode fazer uma cirurgia íntima? Por que que tu pode botar uns cílios desse tamanho, uma boca desse tamanho, e uma mulher não pode fazer uma Exatamente. cirurgia íntima? Então, eu acredito que tem muita hipocrisia também, né. Não só o tabu, eu acho que o tabu às vezes ele é usado como uma desculpa para a hipocrisia que a pessoa quer implantar ali, né. É exatamente sobre isso, doutora. Doutora, como o conhecimento e a informação podem ajudar as mulheres a cuidarem melhor da sua saúde?
Olha, hoje a gente tem as redes sociais que estão disseminando conhecimento, né, e até precisam tomar um pouco de cuidado, porque às vezes tem assunto que não está muito batendo com a realidade, né. Então, seguir profissionais que realmente são corretos, que estão ali falando, do assunto de uma forma clara, dando orientações verdadeiras, evitar seguir aqueles influenciadores que não são, né, da área, que ficam dando aquelas dicas malucas. Então a gente vê muita paciente, às vezes, até que, tentou fazer um clareamento íntimo mais caseiro que a blogueira ensinou, e aí teve mais um escurecimento, teve um problema, teve uma alergia. Então é buscar profissionais que realmente sabem falar do assunto. Você sabe que, na China agora foi proibido, ou ia ter uma lei que ia proibir, alguma coisa assim, profissionais que não são daquele assunto, né, falar sobre aquele assunto. Então, por exemplo, a gente tem muito hoje influencer que fala sobre, as vitaminas. Sim. Mas não são nutricionistas, não são Sobre médicos, dietas, né, enfim, né. falam sobre dieta, falam sobre atividade física, mas não são educador físico. Às vezes tem gente até vendendo produtos para principalmente de marketing digital, que são sobre assuntos específicos, mas não são da área. Não tem formação, né. Então isso tá sendo, eu acho que entrou em vigor, tava um burburinho de que era uma lei que ia entrar em vigor, pode ser que já tenha saído aí alguma coisa. Então, isso acaba atrapalhando muito as pessoas para que elas possam de fato ter um resultado. Então, às vezes elas ficam usando ali alguma coisa que não vai dar resultado, porque o influencer indicou e tal, e nada melhor do que buscar um profissional para poder ajudar. Até porque existe a individualidade de cada um, né. Sim, E a gente sim. fala quando a gente fala de dieta, por exemplo, de comida, existe a individualidade metabólica de cada um. E as pessoas não entendem, né. Às vezes a pessoa tem algum problema de tireoide, às vezes a pessoa tem algum Sim, outro problema hormonal, não é e o só a profissional comida. estudou para O aquilo, né. profissional estudou, vai identificar, vai ter uma anamnese, vai diagnosticar, né, então eu acho que o caminho realmente Vai direcionar, personalizar. exatamente, É. é a gente procurar pessoas que têm propriedade, né. Sim, com Então, certeza. cirurgia íntima, a gente tem a Fernanda Nassar aqui na nossa frente, inclusive. Ó, cirurgia íntima tem que ser com médico também, viu, pessoal, porque a gente começa a ver alguns profissionais, porque abriu a porteira, né. A gente começa a ver, outro dia minha consultora falou que tem dentista fazendo ninfoplastia, eu falei: "Gente, o povo tá confundindo a boca de baixo com a boca de cima, não dá, né, vamos". Muito bom, anota esse corte aí, viu, O Nath, o esse é lábio polêmico, hein. o lábio de baixo com o lábio de cima, não tem como ficar fazendo essa confusão. Então a gente vê biomédico querendo fazer, só que a cirurgia, como o nome já diz, ela é um ato médico, assim como vários outros procedimentos, eles são de ato médico, só o médico pode fazer. Uma cirurgia pode ter uma complicação, pode ter ali uma deiscência, uma formação de hematoma, você tem que lidar com o efeito não desejado, então o médico ele é o profissional capacitado para isso, né. E eu já vi, assim, algumas coisas de biomédico aí que acaba fazendo com que a paciente sofra algum problema depois. Então, eu sempre falo assim, que a paciente ela que também buscou, né. Sim. Então a paciente ela sabe que tem que fazer com o médico, mas aí o outro ali faz mais barato, pegou um atalho, né, e faz um negócio diferente, mas ela sabe que ela deveria ir em um médico. Aí vai ter o retrabalho, né. Aí o médico tem É, deveria cobrar 2 vezes, né. Falar: "Vou ter que fazer de novo ali o trabalho do amiguinho que reconstruir. não tinha propriedade sobre o assunto, e eu vou ter que reconstruir essa situação aqui", né. Doutora, mas vamos lá, vamos lá. Você viajou o mundo, você procurou muita informação, né, você tem aí uma trajetória incrível de muitos anos. Quais os maiores avanços e inovações que você acredita que veremos na medicina íntima nos próximos anos? Olha, como eu vejo esses equipamentos novos lá fora, então quando eles chegarem no Brasil a gente vai ter bastante novidade. O que a gente faz aqui é com aquilo que a gente pode, né, então o laser, já tem laser melhor, já tem laser que diminui o nosso tempo de procedimento, até para o clareamento também, já tem equipamentos muito melhores, então diminui tempo de procedimento, tempo de recuperação,
mas mais para frente. Mais pra frente, nos próximos anos, né? A cosmética aqui no Brasil é bem avançada. A gente tem uma linha de cosméticos para a região íntima, não sei se você sabe disso. Não sei, doutora, pode esclarece pra A gente gente aqui. tem uma linha que ela é voltada para o skincare íntimo, com espuma de limpeza, água micelar, com o sérum. Então, esses produtos da manipulação de indústria farmacêutica, eles contêm ativos que são maravilhosos. E a gente ainda não trabalha com exportação desses produtos, né? Mas a gente vê que lá fora tem isso não existe. Então a gente fala muito assim: "Ah, o que que tem já lá fora que dá para trazer para cá?". Tecnologia, isso é de fato, assim, número um lá fora, mas aqui a gente tem muito cosmético bem desenvolvido e que lá fora às vezes eles não têm. Então eu nunca vi um protetor solar para a região íntima como a gente tem. A gente tem um protetor solar para a região íntima com ação clareadora, com ação hidratante, e eu nunca vi. Eu nem imaginava isso, doutora. É. Pra mim é uma novidade e acredito que seja uma novidade pra muitas mulheres que Devia estão nos ter assistindo. trazido. Olha só, doutora, tá vendo? Tem que lançar Mas uma bem, linha sua, doutora Fernanda Nassar. não, a linha é da marca, Era dentro da é da marca? La Femme. Da La Femme? Olha, Uhum. tá vendo? Porque a gente tem a franquia, então não faz sentido eu ter produtos do meu nome, né. Eu quero deixar a marca perpetuada aí para o sempre. A gente vai fazer o Então seguinte, doutora, essa tela vai dividir, Nath. Na hora que ela falar desses produtos, eu quero que você envie as fotos desses tá bom, produtos. E aí, vou. quem estiver assistindo aqui o podcast vai estar vendo os produtos aqui que tem da La Femme hoje disponível para o skincare íntimo. Íntimo, É aham. isso? Com ação clareadora também. Algumas a gente faz muito clareamento na clínica com laser, mas a gente sabe que tem muita mulher que ainda tem vergonha de ir até a clínica fazer o clareamento. Então esses produtos, eles auxiliam no clareamento em casa. Lógico que quem vai na clínica tem um resultado mais rápido, o laser ele descama mais, mas para quem não quer, tem o clareamento também para fazer em casa, e o resultado é fantástico. Perfeito, doutora. Doutora, vamos para as perguntas pessoais e inspiracionais. Tá. Qual Ai, foi o que caso? medo. Eu pedi para você até pensar antes da gente começar a gravar, tá? Aham. Qual foi o caso mais marcante da sua carreira? Olha, o mais marcante, eh, ele é polêmico, tá, que é o seguinte, tem um procedimento que a gente faz que se chama himenoplastia. Já ouviu falar? É do ímen. Reconstrói o ímen. Certo. E aí quando eu aprendi a fazer esse procedimento, eu ficava pensando assim: "Nossa, que ridículo. A mulher vai perder a virgindade, aí depois vai chegar no meu consultório para eu reconstruir o ímen dela, que babaquice, que idiotice. Pô, só para agradar o homem, para perder a virgindade de novo e não sei o quê, tal, tal, tal", eu ficava pensando nisso. Mas lembra que eu te falei do site? Esse Sim. procedimento estava lá no site, himenoplastia, reconstrução do ímen. E aí um belo dia, né, chegou lá uma menina: "Oi, tudo bem? Eu gostaria de saber mais sobre a himenoplastia". "Ah, vamos marcar a avaliação". Então lá no começo eu era tudo, tá. Eu era secretária, eu fazia o site, eu fazia o anúncio no Google, eu fazia tudo, passava pano na Sensacional. clínica, e aí, enfim. Aí, ela buscou fazer, "Vamos fazer uma avaliação". E aí quando a paciente chegou para fazer a avaliação, super assim de cabeça baixa e tal, eu perguntei: "Mas por que você quer fazer a himenoplastia?". Aí ela falou assim: "Porque o meu padrasto, abusou de mim, eu fui vítima de um estupro". Meu Então, Deus. para mim, a reconstrução do ímen, ela vai representar uma vida nova. Olha para você ver como que as coisas são, né. Eu pensei, nossa, meu, futilidade esse negócio, não sei o quê. Quando a paciente me trouxe essa história, eu falei assim: "Meu Deus do céu, eu vou voltar uma pessoa, vou fazer com que a pessoa volte a ter uma vida", porque ela estava destruída. Isso foi, quer ver, em 2000 acho que 2013, 14, mais ou menos, então tem uns 10 anos. E aí essa paciente ela me segue até hoje no Instagram, ela sempre me manda mensagem, ela voltou depois em consulta algumas vezes, foi lá e teve a primeira relação sexual dela com a primeira, né, que ela considera como sendo a primeira, com o namoradinho, feliz da vida.
Então, esse caso me marcou bastante, porque, eu acredito que tem muitas mulheres que também passaram por essa situação, e que talvez se elas tivessem acesso a esse procedimento, elas teriam aí, de alguma forma, melhorado muito a parte psicológica Sim, com toda da vida certeza. delas, entendeu? Então isso me marcou bastante. Doutora, o que mais te inspira diariamente no consultório? Ver a transformação das mulheres, isso é maravilhoso. Muito, muito bom. Você vê uma mulher chegar na sua avaliação toda preocupada, incomodada com a região íntima, e depois atender essa mulher depois de 15 dias da cirurgia, já com o resultado dela com um sorrisão no rosto e já voltando ali para a vida normal, é maravilhoso. Vamos lá, que conselho você daria para médicas que sonham em empreender na área da saúde? Comece a empreender na área da saúde. Comece a fazer alguns cursos de empreendedorismo, depois pode me mandar mensagem lá no direct do Instagram, posso indicar alguns, para que ela entenda um pouquinho mais como funciona essa gestão de clínicas, essa estrutura de clínica. Hoje a gente tem uma estrutura comercial muito forte, eu tenho SDRs que a gente fala, eu tenho closer, eu tenho as nossas, os prestadores de serviço, de marketing, social media, então a gente tem uma estrutura gigante, né. Alguns colegas mais próximos, eles me perguntam diretamente, né: "Ah, mas eu queria fazer tal coisa, como que eu começo?" Eu falo assim: "Começa primeiro contratando uma secretária, e depois você vai arrumando ali, eu vou te ensinando como você vai fazer o seu fluxograma de pessoas que você precisa ter por baixo do guarda-chuva. Mas primeiro, uma secretária ponta firme, não pode ser aquela que dá um monte de atestado, né, Sim. que então ela precisa ser bem presente e uma secretária também que vai acabar sendo um pouco, assim, um polvo, né, fazendo um pouquinho Entendi, de cada entendi. coisa no começo, mas depois a estrutura vai ficando mais séria mesmo, vai ficando mais profissional. Hum. Doutora, para a gente fechar com chave de ouro, a sua participação aqui foi brilhante hoje, né, Obrigada. teremos muitos cortes, né, desse episódio de hoje, cortes polêmicos, né, outros nem tanto, mas alguns muito polêmicos, mas vamos lá. Como você cuida da sua própria saúde e bem-estar? Olha, eu durmo cedo, acordo cedo, tento treinar todos os dias, eh, comecei a fazer terapia, você acredita? Olha Eu só. nunca tinha feito e tem uns 4, 5 meses que eu comecei a fazer, e na terapia eu descobri que a gente pode evitar muito problema, a gente pode, não ter muita expectativa de muitas coisas, enfim, a gente, assim, muda nosso olhar, a nossa vida fica mais leve, né, então é bem legal. Tu faz? Tu já Eu fez? já fiz, teve uma ocasião na minha vida que eu precisei fazer, me ajudou Aham. muito, né, eu fiz durante um ano e meio. Mudou muita coisa, porque assim, na verdade, não te dá uma solução, mas te dá uns caminhos, né. É interessante Isso. isso. Se eu te falar que, assim, durante uma das sessões eu tenho um filho, meu filho tem 18 anos, o Fernando, e ele queria prestar vestibular, pra medicina esse ano, né, ele está no terceiro colegial, ele queria prestar só a minha faculdade. Aí eu falava: "Filho, pelo amor de Deus, presta mais uma pelo menos, porque você vai ter só uma chance de entrar. Você tem que dissolver essa sua chance, você não pode concentrar em um lugar só, né, fica mais difícil". "Ah, não quero, não quero, não quero", arredou o pé. Comentei isso com a minha psicóloga e ela falou: "Fernanda, o caminho é esse aqui, é assim, assado, cozido, frito, tal". Fui lá, conversei com o menino nesse caminho aí, assim, assado, cozido, frito, fez a inscrição, passou no vestibular desse lugar que ele não queria fazer. E aí, o outro lugar que ele estava louco para entrar, falou: "Ah, mãe, amei esse lugar", foi lá conhecer, né, ele passou na Unimes, aí foi conhecer a Unimes, foi conhecer o laboratório, "Nossa, amei, me apaixonei e tal, não quero nem prestar o outro mais". Eu falei: "Meu Deus". Então, para a gente, assim, né, quem estiver assistindo tiver uma certa resistência em fazer, não tenha,
porque a gente precisa, uma carga muito grande que a gente carrega de funcionário, né. Então, antes eu ficava muito chateada quando uma funcionária, me dava um atestado, eu não conseguia entender. Hoje em dia eu falo: "Não, vai no seu tempo e tal". Então tem outras formas que eu aprendi a lidar com pessoas também, É através difícil, dessa né? terapia. Eu não acho hoje em dia não. Hoje em dia não mais, mas assim, é É, difícil esse acho que a processo de terapia me você ajudou aprender, né, bastante. ou aprender a lidar com pessoas. Depois que você É, aprende, você fica mais tranquilo. Mas assim, sim. esse processo de aprender, acho que a gente se machuca muito, né. Machuca. Mas a gente todo dia a gente aprende um pouquinho, né. Então a terapia me ajudou bastante, estudo muito, né, estudo bastante e faço reposição hormonal também. Eu Importante. sou 40 a mais, tenho 42 anos, então acho que a partir também de um certo momento da vida da mulher, ela precisa entender o que ela precisa repor, para ter mais lucidez, para não ficar doida. Para Disposição. ter disposição para poder enfrentar tudo isso. E é isso, acho que é o básico aí. Com toda certeza. A doutora que é um exemplo de vida, né, um exemplo de empreendedorismo, um exemplo de uma pessoa que tem ali realmente o merecimento de ser referência dentro da sua especialidade. Pra gente é uma honra ter aqui você, hoje Legal, aqui, no nosso obrigada. episódio, tá. Realmente a gente estava esperando muito tempo esse Ah, episódio, acho que a gente vem obrigada. conversando, né, "Pô, vai dar Sim, certo, não vai dar?". A gente sabe que a doutora tem uma demanda grande de agenda, né, não é só a parte das cirurgias, mas a parte também de gestão das empresas. bastante. Então, assim, a gente tem outras coisas que a gente vai fazer juntos também, né, doutora? Tem o Fala aí Sim. Doutor, que é um desdobramento aqui do podcast, tem o Diário Indica, né, que a gente vai estar com certeza aí fazendo uma visita na La Femme lá, né, conversando sobre também, como funciona o dia a dia da La Femme, tá? E pra gente, reitero aqui que é uma honra pra Obrigada, gente, foi obrigada. brilhante a sua participação aqui Ó, hoje. só vou completar essa última pergunta que você fez, que eu falo muito isso para as minhas funcionárias, né. A gente precisa ter um foco na nossa vida. E aí para a gente alcançar aquele, né, aquele objetivo, a gente precisa entender tudo o que a gente precisa fazer. Então a gente sempre tem que ter algum objetivo, um objetivo maior do que aquilo que você já alcançou, porque senão você fica estagnado. Então eu faço muito as minhas profissionais enxergarem isso, né. Hoje uma recepcionista, você não tem o objetivo de ser igual a Roberta, que é uma outra funcionária minha, que já tem um salário 5 vezes maior do que então, para você chegar na Roberta, eu vou te falar o que que ela fez. Ela fez isso, 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 isso. Você quer pagar esse preço aqui? Ah, eu quero. Então eu vou te ensinar como é e eu vou fazer você chegar lá. Ai, não, preguiça, não quero e tal, não sei o quê. Então, às vezes, nem como secretária vai continuar. Porque não tem um objetivo, não tem um foco, né, então isso independe de profissão, não precisa ser um médico, não precisa ser isso é para qualquer profissão, então eu acho isso muito bonito dentro da vida das pessoas, a evolução da pessoa, atingindo novos objetivos e crescendo cada vez mais. Com toda certeza, a voz aqui da experiência de quem é uma empreendedora nata, né, de que Obrigada. realmente passou por todo esse processo e espero vê-la outras vezes aqui na nossa mesa, no Com nosso certeza. podcast aqui, doutora. Ó, e a gente pode deixar aqui no rodapézinho um QR Code para as mulheres, porque a gente falou tanto de cirurgia íntima, A gente esqueceu que de eu falar acho no que é. meio do episódio, É, até eu a gente acho vai que falar agora no eu queria, final. assim, provavelmente as mulheres têm curiosidade Sim, de saber como que é o resultado, né. Então se puder deixar um QR Code aqui, a mulherada acessar esse QR Code, vai conseguir ver ali resultados de antes e depois e tem muitos resultados ali maravilhosos para vocês poderem olhar, e se você tiver aí necessidade, né, de fazer alguma avaliação, vão para a La Femme. é isso, a Nath, nossa produtora ali, né, produtora que é responsável pelo farol criativo, né, que é responsável por toda a captação de imagem aqui, edição, Vai colocar o já QR tá Code. anotado, né, Nath? Aí no bloco dela ali, e vai ter o QR Code aí pra gente ver o Tá antes e bom. depois da mulherada aí, trazer autoconfiança, né, trazer uma vida nova, um novo momento para essas pessoas, não é mesmo, Com doutora? certeza. Obrigada, amei participar. Espero que eu tenha contribuído aí para a vida de algumas mulheres. Ó, e você acertou, deu 1 hora certinho de Que bom. episódio. Você sentou na mesa e falou: "Vai ser 1 hora, vai ser 1 hora". Tá Isso certo. aí. Doutora, muito obrigado. Eu que Para quem nos agradeço. assistiu, lembrando que Diário Cast é Diário Santista e Diário Santista é a nova voz do Santista.